Ô, Pondé, deixa eu te perguntar uma coisa. Tem uma... Você consegue fazer a distinção entre um amor e uma paixão? Existe essa distinção? Uma coisa necessariamente leva a outra ou não necessariamente? Mas essa é uma questão aí que tem no mínimo uns 2.500 anos de filosofia, né? Porque as distinções entre formas do que a gente chama, do que a gente traduz por amor, né? Na filosofia grega, portanto no Ocidente, você tem distinção. Você pode pensar, a gente traduz por amor uma palavra como filia, que dá em filosofia. Filia entendido como amor ou amizade, o amor entre amigos, o amor entre iguais, né? Então é um amor em que o outro é o fim, no sentido de que você não ama aquela pessoa com outro objetivo que não seja estar com ela, conversar com ela. Isso a gente traduz por amor. Você tem amor como ágape, que é uma palavra que também é traduzida como amor, e é um amor compreendido como partilha. Então aquelas pessoas se amam, então elas querem dividir coisas, dá meio uma noção de comunidade. Os cristãos vão usar muito essa palavra, né? Vai dar noção de comunidade. Você tem um amor que também é traduzido como amor, a palavra eros, que é uma palavra que não é só sexual, mas é um amor no sentido de um impulso, perto da ideia de desejo, né? Eu acho que a melhor tradução é tesão. E tesão não é só sexual, né? É sexual, mas quando você fala que alguém tem tesão pela vida... Vontade. Ou quando você fala que eu tenho tesão por ela, não significa necessariamente só sexual, né? Porque significa você tem tesão sexual, mas você também pode ter tesão pela pessoa, pelo convívio, pelo modo como ela age. Não te aconselho usar essa frase para uma amiga não, viu? Qual delas? Tesão. Ah, não, mas se você Marlene, usar... eu tô com muito tesão por você. Não, ela fala, você quer transar? Não, é só assim, amizade. é claro, em português imediato a gente sempre entende a tradução. E essa história de que é só amizade é broxa pra cacete. É uma das formas de você deixar uma pessoa broxa meses. Ficar amigo. Ficar amigo. É verdade. Então, e o último é patos. Patos é o que a gente traduz por paixão. A palavra patos, que significa sofrer, por isso que dá em doença, patologia, e também dá em paixão. Então, eu estou falando isso para você, assim, a tua pergunta, se a gente olhar filosoficamente, você me perguntou entre amor e paixão, e eu te respondi com 4 palavras diferentes da origem grega. O que eu quero dizer com isso? Se paixão pode virar amor, se eu entender que você está querendo dizer algo mais longo, histórico, duradouro, em que não está presente aquela obsessão que a paixão tem, eu acho que é possível acontecer. Na verdade, casamentos longos que são felizes, de alguma forma, estão baseados nesse processo, né? De paixão que se transforma. De paixão a amor nesse sentido. Então, você tem aquele tesão louco, aquele interesse, aquele eros, aquela obsessão, e ao longo do tempo vai se desenvolvendo semelhanças, cumplicidade, história, né? Aí depois você tem uma história de você passou mais tempo com aquela pessoa do que sozinho. Então, a sua vida está cheia de referências daquela pessoa. O problema disso, Pondé, é ter a eterna referência do momento da paixão. Você eternamente vai lembrar a conexão que você tinha naquele momento que você já não tem mais, porque naturalmente é muito difícil alguém que transa todo dia pro resto da vida. Transar como transa quando tem paixão. Exato, mas fica a lembrança daquele momento. Então, é por isso que se fica essa lembrança, o relacionamento não amadureceu, né? Se fica essa lembrança, se fica essa expectativa contínua de que, então, há 20 anos atrás, então, há 30 anos atrás. Apesar de que isso, eu acho que hoje em dia, Rafinha, eu acho que a tendência a ficar essa lembrança é mais forte. Porque como a gente tem uma expectativa de vida como evento, eu vi essa semana um comercial de televisão, não vou dizer a marca para nem fazer merchandising, nem a favor nem contra, apesar que é sempre a favor, Danone, né? Não é Danone, mas é como se fosse. Não, mas não é Danone porque é um negócio para lavar. Tá bom. Tá?
E é muito interessante porque no dado momento tá lá o casal lavando a casa, não sei o quê, e aí sai aquele cheiro e eles começam a dançar, sabe? Uma coisa aí, começam a dançar e é como se a sala deles tivesse se transformado, sei lá, naquele hotel que eles pegaram no Trivago, no lugar do caralho. Sim. E assim, então, é assim, lavar banheiro não pode mais ser só lavar banheiro. Lavar banheiro tem que ser o evento. Entendeu? Tem que ter uma experiência. Eu acho que isso é uma experiência que, aliás, usando a palavra experiência, que esvazia bastante o conteúdo concreto da vida. Porque quando a vida tem que ser evento o tempo inteiro, vai dar chabu. Vai dar errado. Claro. Porque ela não consegue ser evento o tempo inteiro. Porque se você for uma pessoa cuja vida é um evento o tempo inteiro, você é superficial ou psicótico. Não dá para ser. Mas há uma pressão no sentido de ser. No sentido que você está sempre curtindo, que você está sempre bem pra cacete, que você está sempre feliz. Então, essa cobrança de então, naquele momento, o que eu acho que pode acontecer hoje é quando você tem essa cobrança, como não dá para voltar atrás, como você bem disse, Sim. o que vai acontecer provavelmente é que você vai procurar ou encontrar isso em outra pessoa. Entendi. Né? Então você vai procurar em outra pessoa, porque é uma pessoa nova. Aquele mesmo momento, é isso. E aí você vai com uma outra, quer dizer, ou você procura ou você encontra, né? Eu não quero entrar aqui na ser o ovo ou galinha, né? Não quero entrar nesse mérito, mas a verdade é que você pode encontrar, né? Outra pessoa. Se você olhar demais, você sempre encontra. É melhor olhar para baixo. Jura mesmo? Se olhar demais, você encontra. Mas a pessoa que olha para baixo, ela tá vulnerável a encontrar quando olha para cima. É difícil confiar em alguém que tá olhando para baixo o tempo inteiro. Então, Porque você fala, o dia que ela levantar a cabeça, eu tô fudido. Você não confia, mas não no sentido do casal. É você, sabe aquela ideia de que... eu estou pensando isso aqui no texto medieval, sobre amor, inclusive, né? Sobre amor romântico, sobre paixão, em que a ideia, o conselho é o seguinte, porque os medievais se pelavam de medo da paixão, né? A base do amor romântico, construído no século XVIII e XIX, é um tipo de literatura que falava do amor como uma doença da qual você deve fugir. Amor romântico, paixão, tá? Você deve fugir. Só acontece com um desgraçado, certo? Sim. O problema é que é um tipo de doença tão delirante, principalmente quando é correspondido, que você até esquece que é doença. De tão gostoso. De tão gostoso que é. Você perde o parâmetro, confunde a cognição, esquece a responsabilidade, põe em risco tudo que você tem. Então, um dos conselhos é olhe para baixo. Né? Principalmente se você perceber que tem alguém num ambiente em que isso é justamente chamado de amor cortês, porque as pessoas ficavam ali na corte, né? Não tinha porra nenhuma para fazer, né? Ficava se olhando e tal. Então, assim, principalmente se você cruzar o olhar com alguém e você sentir uma certa vibe, fuja. Olhe para baixo. É isso que eu estava pensando. Eu faço. Olhe para baixo, porque do ponto de vista em que o texto está sendo escrito, daí para frente vai ser só rolo. Entendeu? Só rolo. E como as narrativas são sempre umas narrativas que nunca dá certo, um morre, o outro... E o olhar para baixo, em tempos de tecnologia, para mim tem outro significado. Por exemplo, eu não respondo carinhoso gente que eu sei que pode um dia me dar problema, por exemplo. Se eu falo, é muito bonito, eu achei lindo, puta que legal isso aqui, eu já não planto nada, porque se eu plantar vai crescer um pouco, e aí se eu plantar, e vai chegar num certo momento que você fala, ok, só falta a gente transar. Você fala em uma mulher que você acha muito bonita, Isso. muito interessante. Se eu respondo a mensagem de um jeito fofo e a gente começa a trocar a mensagem, assim, eu sou meio careta, eu não traio, nunca traí. Quando é esse conceito de traição, de transar com alguém enquanto está no relacionamento? Mas eu cheguei à conclusão de que quando eu alimento qualquer coisa e vou levando, a minha frustração lá no máximo é maior ainda, porque eu não vou fazer. Então eu me frustro a pessoa, sai uma bosta o negócio. Então eu olho para baixo. Sei. É isso que eu faço. É bem isso. Eu olho para baixo, porque se eu olhar para cima e aquilo for construído, eu não vou fazer. Então no final eu me sinto um castrado, é como se eu não tivesse... Vai ser pior, Muito porque pior. é como se você estivesse cutucando a fera com a vara curta. Isso. E na hora que a fera vem para cima de você, não é bem não assim. posso, né? Mas quando eu falava de olhar para baixo, inclusive também no sentido mais contemporâneo, é no sentido de que quando você não faz, como os americanos falam, eye contact,
você estabelece uma chance de que a outra pessoa não arrisque a falar com você. Sim. Né? Quando você cruza o olhar com a pessoa, isso sempre, se você entra no ambiente público e tem pessoas que te conhecem, uma das formas de você sobreviver é olhar para baixo. Porque se você olhar para cima e alguém passar e olhar para você, ela vai com o celular na mão.